Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV Bet Nacional, coletiva com o técnico Rodrigo Santana. E a gente começa as perguntas do Rodolfo Souza, do Grupo Liberal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para quem está nos acompanhando nesse momento. Rodrigo, Rodolfo Souza aqui do Grupo Liberal. Quando tu apresentaste a escalação, e o nosso trabalho, ele é procurar entender, né? E no treino, pronto aqui no Mangueirão, eu até cheguei na emissora que fala que trabalho, o Remo deverá ir no ataque com Pedro Vitor, Ribamar e o Rodrigo. Eu achava que tu iria mudar qualquer posição do time, menos no ataque. Aí tu me entras com um Sávio, com Raimar, e pegou todo mundo de surpresa. Creio que até o Claudinei, todo mundo aqui no estádio, foi um assunto só. Queria que tu explicasse a respeito dessa decisão, dessa escolha de... A gente fala muito quando o time precisa, vai duplicar a lateral, mas a gente não viu isso. O Remo não atuou com os dois laterais de forma duplicada, por um lado, como é padrão no futebol mundial. Queria que tu começasse falando sobre isso, e parabéns pela grande atuação coletiva da equipe azulina. Boa noite, Rodolfo. A nossa intenção dessa forma de jogar, atrasando ali o Sávio, é para me dar mais qualidade na saída de uma forma mais rápida, né? Fazer com que não encaixe a marcação adversária nos atacantes, porque a gente estava com uma lentidão muito grande na saída. E o Sávio tem essas características, ele tem muita força, né? Então ele conseguia chegar também como elemento surpresa. No momento que ele dava o passe no Raimar, ultrapassagem, eu segurava o Pavani. Então a gente nunca abriu mão durante o jogo todo da nossa saída de 3. Só que a gente trouxe peças que me trariam profundidade, que era o caso do Raimar, que tem essa qualidade para chegar no fundo. Um poder de construção melhor, não de um zagueiro, e sim de um lateral que tem característica para fazer essa saída de bola como um zagueiro. E essa velocidade de participar do jogo pelo lado esquerdo. Porque o Londrina, ele vem com 2 volantes por dentro muito forte que marcam o mano. Então a gente ia ter muita dificuldade para jogar por dentro no corredor central. Então a gente optou com o Rafa, que tem o passe melhor ali pelo lado direito, com o Rodolfo, né? E trouxemos para esse lado aqui uma qualidade maior de passe no início da construção com o Sávio. Então acabou dando certo, o time ficou mais leve, ficou com um volume maior, tivemos mais jogadas de profundidade, bola na área. Eu fiquei muito feliz com o que eles apresentaram, eles se sentiram muito confortáveis. Um outro ponto, a gente estava até debatendo agora no pós-jogo, que a senhora que faz a manutenção dos uniformes dos atletas vai pedir para o presidente pagar um bicho pro Rangel, porque ele quase não foi afetado, ele suou por causa que ele aqueceu. O Londrina era o 4º melhor visitante da competição, uma equipe que não sofria gols há 4 jogos. Como é que funcionou essa conversa com os jogadores para o Remo conseguir atacar com qualidade, tanto que ele fez 3 gols nessa noite? Fazia muito tempo em campeonatos brasileiros, acho que 3 temporadas, 2 pelo menos, que o Remo não ganhava com uma vantagem dessa em campeonato nacional. Essa questão do ataque e da solidez defensiva. Bruno Silva, Pavani, foram todos jogadores que a gente falou agora no pós-jogo. Como é que funcionou essa definição? Olha, a equipe do Londrina, eles têm um contra-ataque muito forte, né? A característica deles aguarda o adversário no seu campo e sai muito rápido. E a gente estudou, trabalhou dentro da semana esses perigos que eles poderiam trazer. E o nosso objetivo dessa circulação mais rápida com o Sávio lá atrás era cansar esses atacantes para, no momento que eles roubarem, eles estarem com a perna inchada, afogada, para tentar pegar a gente disperso no contragolpe. E o nosso nível de concentração foi muito alto. O Bruno estava muito preparado para isso, o Pavani, o próprio Liger, né, nessa reposição rápida que eles iam explorar do nosso lado. Uma vez que eles não vieram também com o Daniel Amorim, que estava lesionado, que é um jogador mais de contenção, que segura a bola. Então eles vieram com jogadores muito rápidos. Então
Eu creio que foi o nível de concentração. A gente teve uma semana muito boa, muito concentrada, consciente do adversário. Um dos adversários mais duros que a gente ia enfrentar dentro de casa era o Londrina. Vinha dessa sequência de grandes jogos fora de casa sem tomar gol. E eu acho que pelo volume criado, fez com que a gente encontrasse essas lacunas. Não foi apenas 3. Fizemos o primeiro gol, né? Parece que estava legal, né? O gol. Foi legal o gol. Então... Sim, então eu acho que foi assim, um jogo até para eles acreditarem um pouquinho mais que eles podem mais. Eu acho que a gente devia, para a gente mesmo, uma boa performance dessa. Eu acho que a gente devia para o torcedor um jogo onde terminasse sem sofrer tanto, sabe? Onde tivesse o controle pleno da partida. No segundo tempo eles até cresceram um pouquinho pela necessidade do resultado. Isso é natural e no momento ideal o Diogo conseguiu fazer o segundo gol. Então eu vi que coletivamente a equipe foi muito bem, foi muito aplicada, foi muito determinada, né? E eles estão de parabéns, isso é mérito aí de muito trabalho, muita entrega, muita concentração. Eles trabalham muito, o grupo é bom. Infelizmente alguns resultados acabaram não vindo. A gente espera que isso nos dê mais confiança para ir para Porto Alegre, né? Faça um grande jogo também e torcer que aconteça algo diferente aí para a gente terminar dentro do G8. Rodrigo, eu vi o clube do Remo muito diferente. Acabou aquela história, o Remo joga bem no primeiro e no segundo cai de produção. Hoje que deu para a gente perceber que o Remo jogou no primeiro tempo, um gol foi pouco no primeiro tempo, no meu entendimento. O Remo teve chance, teve um inclusive anulado, que foi o gol do Jaderson. Agora, você dizia para nós na quinta-feira que você sempre teve esse esquema de liberar os laterais, os alas. E você liberou muito bem. O Raimar, eu vi como se fosse um ponta esquerda, né? Passando bem, com proteção ali. E o Diogo Batista também. Você que algumas vezes mexeu nas peças, você encontrou, a partir de agora, faltando 2 jogos para o Remo conquistar a classificação, você encontrou a melhor formação para prosseguir na competição, Rodrigo? Parabéns. Boa noite, Cacheado. Olha, essa formação me deu muita confiança. É evidente que dentro dos jogos, os jogadores vão mostrando uma maturidade, né? Alguns vão agarrando a oportunidade, trazendo-nos uma confiança, uma certeza e uma segurança dentro dos jogos. E aí, a partir daí, eles começam a ter uma sequência maior, né? Pela necessidade do jogo hoje, de utilizar muito os lados do campo, a gente optou por essa formação. Só que dentro da semana nos trouxe uma certeza, uma confiança muito grande. Muitos ali que eu pegava no nosso dia a dia, até vindo para o jogo, não da nossa comissão ou de atletas, mas um pouco tenso, ansioso para o jogo, eu falava, calma, a semana foi muito boa, tenho para mim que esse jogo vai ser um dos melhores nossos. Se eu não me engano, o primeiro tempo contra o São Bernardo também foi muito bom. Infelizmente a gente não fez o gol, mas foi um volume de jogo muito grande, né? Mas hoje conseguimos fazer os gols, né? Mas me dá uma convicção maior para a gente entender que a nossa saída de jogo tem que ser assim, com mais qualidade, mais rápida e ter ainda um pouquinho mais de capricho nesse último terço. Porque a gente está criando volume e ainda não está convertendo 20% do que a gente está criando, né? Eu acho que ter um pouquinho mais de tranquilidade. Todas as vezes que a gente chegou no fundo, acabou não conseguindo fazer o gol, cruzamento, cabeceia, brigava, e num cruzamento do Rafael, que desses 3 homens eu estou soltando os que jogam pelos lados. Então no momento que o Rafael foi, quem ficou foi o Bruno. Num cruzamento do Rafael, o Ítalo foi muito feliz, acertou uma cabeçada dificílima. No outro lado, que o Diogo teve um pouquinho mais de tranquilidade para finalizar, concluímos em gol. Então é essa calma que a gente precisa na hora de terminar a jogada. Às vezes a gente está muito afoito na necessidade de ganhar, na necessidade de jogar bem, principalmente dentro de casa. Eu acho que a gente está se precipitando. E o Rodrigo, nada mais justo. Ele é um cara que fica até tarde treinando falta. Ele fica treinando muita falta e aí, ó, foi premiado aí com gol. Não só ele, como alguns outros que ficam treinando ali falta com ele. Rodrigo, você vai enfrentar um adversário que já está rebaixado, que é o São José, né? Que joga inclusive amanhã contra a equipe do Figueirense. E você sabe, você conhece muito bem
o gramado que vocês vão enfrentar lá em Porto Alegre, que é um gramado sintético, né? Alguma observação a fazer com relação a isso? Isso pode fazer tu mudar de ideia com relação a sistema de jogo? Haja vista que jogar num gramado sintético não é o mesmo que jogar num gramado normal? Olha, é bem diferente, né? Praticamente quase outro esporte. A bola, ela quica mais, ela rola mais, ela se torna mais rápida. A própria cobrança de bola parada é diferente. No momento que a bola sai ali com o solo, ela tem um contato diferente, tem que ter muita atenção. É um time que ganhou de 3-0 do São Bernardo dentro de casa. Vamos avaliar como eles vão atuar amanhã contra o Figueirense. Mas já pedimos, está conversando, o próprio Papelinho está arrumando com a diretoria um campo para a gente treinar essa semana dentro de grama sintética, né, para a gente não estranhar tanto. É evidente que não é a mesma coisa, né, porque eles estão extremamente adaptados. Mas eu acho que 2, 3 períodos de treino numa grama sintética já dá para a gente não ser tão pego de surpresa lá em Porto Alegre. Mas o intuito é esse. Jogar dessa mesma forma, fazer como se fosse o jogo mais decisivo da nossa vida, se impor e buscar a vitória lá também, porque a gente ainda não terminou a competição, né? Está muito próximo. Boa noite, Rodrigo. Jorge do canal Meu Poderoso Leão, parabéns pela vitória. Acho que alguns já falaram, né? Muita gente já falou que hoje a gente viu um clube do Remo diferente do que a gente estava acostumado a ver. A gente até sempre brincou, né? Não dava para ser mais tranquilo, dava para ser com mais tranquilidade, com mais leveza, e hoje foi isso. Hoje foi com imposição técnica, tática, tá? E imposição física também. Falou-se muito agora da tua possibilidade do que tu colocaste ali no lado esquerdo, com o Sávio e com o Raimar, que, na minha opinião, criou um problema muito grande para o Londrina, onde ele colocou basicamente o time dele todo para o lado direito para poder marcar, porque ora o Raimar passava por ali, ora era o Sávio, quando não caía em diagonal o próprio Jaderson também naquele lado para poder fazer a profundidade. Ficou tão preocupado com aquele lado Londrina que acabou esquecendo o lado esquerdo da marcação, que foi por onde o Diogo Batista penetrava por ali, e foi até onde ele conseguiu fazer o cruzamento para o Ítalo. Mas teve um personagem também que ninguém falou e que foi muito importante no meio de campo do Remo, que deu cadência, que fez a bola girar de um lado para o outro com a velocidade que era necessária para poder confundir o meio de campo do Londrina, que foi o Bruno Silva. Ele fez uma baita partida hoje, realmente uma partida muito boa dele. Um clube do Remo que no primeiro tempo foi muito impositivo, no segundo tempo voltou um pouquinho mais baixo, aguardando para ver qual seria a estratégia do Londrina, mas que rapidamente retomou as ações e conseguiu se impor na partida. Realmente sem deixar nenhum tipo de dúvida. Eu queria que você falasse hoje sobre isso que eu acabei de dizer, se realmente procede, se é dessa forma, essa liberdade que o Diogo acabou tendo e o jogo do Bruno Silva, que para mim foi espetacular no meio de campo. Não, boa noite, Jorge. Foi perfeita a tua leitura. Nosso objetivo era tirar aquela marcação do corredor central do Londrina, que era muito forte. O objetivo deles era marcar tanto o Pavani quanto o Bruno a mano, né? Chamar para o corredor esquerdo, né? E na circulação de bola pegar a velocidade do Diogo e do Pedro, que ficavam livres para explorar esse lado, uma vez que eles estão com linha de 4. Né? Então a gente tinha a possibilidade de bater no Raimar, eles encaixarem a marcação, a gente girar rapidamente e surpreender pelo outro lado. Muitas das vezes a gente conseguiu entrar pelo lado esquerdo mesmo, né? Mas todas as vezes que eles fizeram a inversão, acho que com 15 minutos, 20 minutos, né, eles já estavam trocando os pontas, trazendo para o lado direito, a gente conseguiu entrar ali com o Pedro, com o Diogo, através da circulação do Bruno, né? O Bruno é um cara que ele toma conta ali do meio de campo, ele tem uma leitura de espaço muito grande, ele compete muito bem, ainda tem uma intensidade muito alta física, ele dá alguns sprints que de idade de menino, né, praticamente. Ele é um cara que, tá ajudando demais, não só em campo, como no nosso dia a dia, no vestiário, nos treinamentos. Ela tá chamando os caras mais perto, passando um pouco da sua experiência. É um cara que a gente precisava, veio aqui para somar no momento certo, fez um jogo brilhante, não tomou o cartão,
né? Que dessa vez ele conseguiu sair tranquilo ali da partida. E a todo momento eu perguntava para ele como ele estava muito bem, Pavani também terminou muito bem. Eu acho que foi uma noite muito brilhante. Eles conseguiram ler o jogo, não apenas jogar o jogo, entrar em campo. Então eles leram bem também o adversário, souberam se comportar. E essa triangulação de Pavani, Jaderson, Raimar e o Sávio por trás com o elemento de surpresa, eu acho que foi para brilhantar a noite ali, para tirar a confiança do Londrina e criar esses espaços para a gente infiltrar tanto por dentro quanto por fora. Uma outra coisa também que a gente viu hoje, o Remo fez 5 gols para valer 3, né? E além dos 5 gols, muita chance também, onde a bola passou muito próximo. Chance com o próprio Jaderson, finalizações do Jaderson, finalizações do próprio Pedro Vitor, principalmente no primeiro tempo. Vale ressaltar que o gol do Jaderson não estava impedido, né? Depois a gente pode até ver aí essas imagens, mas ele realmente não estava. O golaço do Ribamar, ele estava impedido, infelizmente. Mais um Remo que foi mais assertivo no ataque, que era uma deficiência absurda e que a gente já vinha notando e vinha falando há muito tempo. O que foi trabalhado nesse sentido para que houvesse essa mudança tão grande nessa partida de hoje, por exemplo? Olha, Jorge, eu vejo que não só a necessidade do resultado, eu acho que o nosso último jogo fora de casa ficou muito marcante, porque nós também criamos as possibilidades, só que faltou um pouquinho mais de ambição para fazer o gol. Essa semana a gente bateu tanto na tecla da finalização e trabalhamos todos os dias finalização. Muito chute ao gol, cruzamento, jogada do meio, só apenas do meio de campo para frente, perdeu, pressiona, porque a gente sabia que ia encontrar um adversário que tem um contragolpe muito forte. E isso ficou na cabeça deles. A necessidade da vitória, a necessidade de pisar na área, de fazer infiltrações pelo lado, chamar o adversário para o lado. Nosso objetivo maior era fazer com que o zagueiro deles saísse da área para fazer cobertura do lateral. Ele saindo não ia dar tempo de ele retornar. No momento que a gente cruzava, ele só teria mais um zagueiro dentro da área. Então a gente bateu muito nessa tecla, treinamos muito em cima disso e acabaram indo muito bem. Acredito que poderia sair um pouquinho mais de gol, mas o que valeu foi a vitória, a confiança que dá para eles e conscientizar eles essa semana aí que a gente vai para mais um jogo e ter o mesmo ímpeto, né, de estar jogando como se estivesse em casa. Nossa necessidade é de vitória. Então vamos manter essa confiança aí para trabalhar bem essa semana. Boa noite, Rodrigo. Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes. Rodrigo, você já falou até de uma maneira bem interessante em relação aí à análise da partida, como que o time jogou, mas eu observei uma coisa, até falei em off aqui com os meus colegas, a estabilidade tática que o Remo teve no jogo hoje. O Remo não foi muito instável na partida, teve um momento de queda que foi normal na partida, até porque não iria dar conta de ficar de fato 90 minutos em cima do Londrina, mas para você, o que foi crucial para o jogo de hoje, no que você montou na equipe, para o Remo ter essa segurança tática toda no jogo que garantiu essa vitória importante? Boa noite, Ronaldo. É o dar certo. Quando você arma uma equipe e muitas das vezes eles começam a executar e as coisas não saem, às vezes eles vão perdendo a confiança e deixando de arriscar mais. Hoje eles estavam com uma segurança muito grande, porque muitas das vezes a gente recebia a bola sem marcador. Então isso eles entendiam e liam, realmente o espaço que a gente treinou, que a gente mostrou no vídeo, está acontecendo aqui, a gente vai colocar em prática. No final do primeiro tempo, quando eu notei que estava começando a dar aquela tensão, o estádio já não estava mais tão barulhento, saiu o gol. Momento chave. A gente foi para o intervalo com 1-0, isso deu mais confiança de voltar no intervalo. Rapaziada, tem que manter. O gol não veio mais gols, mas a gente tem que seguir nessa mesma batida. Vamos apagar essa história de cada tempo de uma maneira, né? E eles estavam tão pilhados para esses jogos, tão motivados, que conseguimos voltar bem. Entendemos, a gente não entendia se o Londrina ia voltar com tudo, se ele ia, o que ele ia alterar, né? E pela necessidade do jogo, a gente tinha que ler mais ou menos no máximo 5 minutos para ver o que aconteceria, né? E foi muito bom, cara. Foi muito bom porque a gente conseguiu voltar, superar um pouquinho da pressão dele, contra-atacar, fazer o gol, fazer as substituições entrar bem, sabe? Estão todos aí com seus familiares aí, que
vão estar comemorando a vitória com eles, e isso só nos dá confiança para seguir dessa forma. Obrigado. Agora, para encerrar a minha pergunta, eu vou falar um pouco fora do contexto do futebol, é porque você é o técnico, você convive o dia a dia do Clube do Remo, mas como é que vai ser essa semana de última rodada da primeira fase da Série C? Porque a gente sabe muito bem que existe o futebol jogado dentro de campo, mas também existem as movimentações que ocorrem fora de campo. Como é que está o Clube do Remo olhando essa semana agora decisiva, olhando para esse jogo contra o São José e também para os outros jogos que também são importantes para o Clube do Remo? Olha, o grupo é muito bom. O grupo é bom, o grupo é maduro. O grupo hoje sabe o que é representar a camisa do Remo. Ele sabe o quão é importante a gente subir, a gente classificar, a gente subir com essa camisa, o quanto é importante para o nosso currículo, para a nossa história. Estamos muito conscientes que essa última rodada acontece de tudo, né? E a gente está blindado em relação a isso. A gente está muito focado no nosso jogo. Vamos viajar na quinta-feira, se pudesse viajar agora já para Porto Alegre, a gente viajava. Porque o nosso objetivo é classificar. Tá? Treinar forte. Todo mundo chegou no vestiário ali feliz, mas sabe que a gente ainda tem mais uma pedreira, mais uma guerra. Acho que a gente está crescendo no momento certo. Retornamos o G8 aí hoje ainda. Espera que termine a rodada no G8 para a gente ver qual a estratégia que a gente vai usar lá. Mas a gente está muito confiante que a nossa parte a gente vai ter que fazer. Agora não tem mais disso que me disse, não tem mais erro. Eu acho que a gente perdeu muito ponto, desperdiçou muito ponto aí. Até hoje não dá para acreditar, porque se a gente apresenta esse nível de futebol, essa confiança, essa postura, a gente já teria classificado, escolhendo se a gente ia iniciar dentro ou fora de casa, diante de um torcedor que deixa tudo para vir às 21 horas assistir o jogo no sábado, a festa linda que eles fizeram. É muito bom ter essa confiança deles, né? Eu acho que a gente devia essa vitória para eles também, e a gente espera retornar aqui ao Mangueirão, ir para Porto Alegre, mas retornar classificado aqui para fazer os jogos no Mangueirão, que os números aqui no Mangueirão estão sendo muito bons para a gente. Luciano Rodrigues, do canal Chumbo Grosso e do canal Mapará, queria te perguntar o seguinte, meu caro Rodrigo. Perguntei para os jogadores na zona mista, mas é sempre bom também perguntar para o técnico, que tem uma visão diferente, está no gramado. E se foi uma vitória para você pessoalmente, e também se você acha que o torcedor vai se sentir assim, se foi uma vitória hoje de lavar a alma, porque hoje o time jogou bem. Hoje não tem o que falar do Remo, jogou muito bem, surpreendeu o adversário, pressionou, sofreu num momento do jogo que é normal. E eu queria te perguntar se essa vitória, para ti, e também se representa um pouco do torcedor, se foi para lavar a alma. Boa noite, Rodrigues. Isso que estava faltando para a gente. A gente estava precisando de uma vitória que nos desse aquele suspiro assim, nossa, hoje a gente mereceu, hoje a gente conseguiu ser superior, não sofremos tanto, taticamente fomos intactos. Eu acho que a gente se arriscou muito pouco. Não nos arriscamos, não. Corremos poucos riscos, todas as ações estavam muito centradas. A nossa fase ofensiva, quando a gente chegava no último terço do campo, os nossos 5 jogadores por trás, que era Pavani, Bruno, Sávio, Líger e Rafael, já estavam altamente preparados para marcar qualquer tipo de contragolpe, né? Todas as vezes que eles entravam no nosso campo, por mais que a gente baixasse as linhas, a gente estava altamente programado para, no momento que roubar, ser vertical. Então acho que o nível de concentração, a coletividade, fez com que a gente tivesse um resultado tão bom, não só de gols, mas sim de performance. Acho que faltava um jogo desse para a gente lavar a alma, para nos dar confiança, para fazer esse último jogo dessa fase lá em Porto Alegre. E para encerrar da minha parte, queria te perguntar de dois personagens, do Bruno Silva, né, que no jogo passado teve a questão do pênalti, e o Ítalo, que estava numa sequência de jogos sem fazer gol. Se tu conversou com eles esse tempo todo, se tu teve uma conversa com o Bruno Silva, calma, foi um erro, é um cara experiente, porque apesar da experiência, a gente sabe que ele é um ser humano, pode sentir. E hoje o Ítalo faz o gol, o Bruno Silva joga muita bola e o time joga muito hoje. Eu queria te perguntar se tu teve uma conversa especial com esses dois caras que ocasionaram um gol e o outro numa boa partida. Olha, são dois grandes jogadores que
que tem um currículo, um nível muito alto de inteligência, de leitura de jogo, de liderança dentro do grupo. Posso começar falando pelo Ítalo, anos e anos jogando em Série A, jogando em clube grande. É um atleta que nunca vai sentir a pressão. A gente sabe da importância dele no nosso dia a dia, mas às vezes eu, na minha maneira de conduzir o grupo, de proteger de repente o jogador de uma pressão desnecessária, de uma crítica onde o jogador pode absorver isso de uma forma e não ficar legal e não se sentir bem num momento desse, a gente procura tirar um pouquinho o foco dele, coloca outro para jogar. No momento certo, a gente vem, encaixa. O Raimar foi um que retornou hoje, também estava fora do time. Então, para ver que todos no grupo são muito importantes, né? E todos têm a sua parcela de ajuda no momento certo. O próprio jogo contra o Ipiranga, ganhamos de 1-0 o gol do Ítalo. Então, ele é muito importante. Às vezes a bola não está chegando nele, ele está levando críticas. Às vezes a gente tem jogador que tem característica para receber de uma forma, a gente está optando por outra. Aí chega uma crítica desnecessária nele. É um jogador extremamente importante, o Ítalo. E no momento que a gente mais precisava ali foi onde ele conseguiu fazer o gol, né? E o Bruno, aquele momento, o time também vinha fazendo um primeiro tempo muito bom em Aracaju e ele não percebeu que tinha cobertura do Rafa. Ele falou, se eu tivesse ouvido ou percebido que o Rafa estava atrás, eu não dava o carrinho. Para mim, o cara ia chegar fazendo gol, chutando, né? Uma vez que o cara fez o corta-luz. Me precipitei. Se eu vejo o Rafael, de repente ele apenas temporizava. Infelizmente, sofremos o pênalti num jogo que tivemos chance para matar. A arbitragem fez o que fez com a gente, um grande absurdo, anulou gol claro, enfim. E não tem mais o que lamentar, né? Eu tenho que ver assim que são jogadores importantíssimos. Ítalo, um cara nível muito alto, não é à toa que passou por tantos clubes grandes na vida, jogou tanta Série A, o Bruno também, só clube grande, Série A. E estão num momento aí que sempre quando vem a pressão, quando vem a dificuldade, a bola chega no pé deles, é diferente o negócio, né? Eles conseguem segurar o jogo, conversar com o árbitro, conversar com os jogadores, passar mais calmo. E a gente espera que agora a gente consiga deslanchar, que a tabela ajudou a gente bastante dentro da competição. Espera que essa rodada também nos ajude e a gente faça a nossa parte lá em Porto Alegre. Muito obrigado a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima.